Salve viajantes, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa nave da ciência da meditação para mais uma live hoje. Hoje vamos falar como lidar com os relacionamentos conflituosos, né? E ao mesmo tempo a gente conseguir ativar o nosso senso de união, de empatia, de compaixão, né? Para que a gente possa trazer um olhar, para que a gente consiga desenvolver essa habilidade, né, de aceitar o próximo, de aceitar a nós mesmos e, consequentemente, viver relacionamentos saudáveis. Isso em todas as esferas assim, dos tipos de relacionamentos, sejam eles afetivos, familiares, profissionais, amizades, enfim, todos os diversos tipos de relacionamentos dá para se tratar com base no que a gente vai falar aqui. E o programa, assim, o cronograma que a gente fez para tratar sobre essas dores, né, sobre esses temas, varia muito assim em todas as esferas do comportamento humano, né, desde das questões mentais, das questões de relacionamentos, as relações sociais, a relação com nós mesmos, enfim. Então, por mais que pareça ser presunçoso tratar sobre temas assim, mas o interessante é que dá para falar, porque assim, isso não são ideias minhas, isso é justamente com base no olhar das terapias meditativas, associado com a psicologia positiva, associado com diversas abordagens, inclusive a atenção plena, inclusive o desenvolvimento consciencial, que é uma das ferramentas que eu venho utilizando de forma muito presente nos meus cursos, nos meus grupos, em minhas mentorias, porque compreender as coisas nesse olhar, nessa visão do desenvolvimento consciencial, ou seja, de várias dimensões, de várias consciências, talvez assim a chave para que a gente chegue mais próximo disso que a gente tanto fala, que é a busca pelo autoconhecimento, a gente se tornar conhecedor das coisas, né? Às vezes a gente sofre por ignorância, por falta de compreensão, de entendimento, de clareza mental, desse olhar de águia sobre determinadas situações. Então, às vezes, se a gente consegue desenvolver isso, consegue perceber isso, buscar o autoconhecimento, buscar o entendimento das coisas, é crucial para que a gente consiga, inclusive, mudar o nosso comportamento diante das situações, né? Quando a gente vai observar as intervenções, os métodos, quando a gente vai observar o que é que a gente pode fazer para poder melhorar os nossos relacionamentos, a gente percebe que as ações que precisam serem feitas diz respeito, na maioria das vezes, a nós mesmos, primeiramente. Ou seja, numa necessidade que a gente tem, quando de olhar para o outro, a gente precisa olhar primeiro para nós mesmos, fazer uma investigação sobre vários pontos. Ou seja, não tem como a gente viver um relacionamento saudável sem a gente estar, no mínimo, se trabalhando, se percebendo, se conhecendo. Porque o nosso conhecimento diante das situações, conhecer como a gente se comporta de várias formas, compreender o que é que está por trás mesmo dos relacionamentos saudáveis, o que é que tem em comum as pessoas que vivem relacionamentos de fato saudáveis. Ou seja, pegar essas coisas em comum, associada a esse autoconhecimento, aí sim, é interessante essa analogia, quando a gente fala que uma coisa é chave, dá a ideia de que se é uma chave, quer dizer que tem portas que precisam serem abertas, não é isso? E essas portas, por exemplo, nesse momento é importante a gente compreender essa clareza mental, isso faz parte. Se a gente tem uma chave, quer dizer que tem porta. E se essas portas elas estão de alguma forma fechadas, elas precisam ser abertas. É para isso que funcionam as chaves. O doido disso é que às vezes as pessoas não compreendem que às vezes nem achou a porta. Ou seja, está num conflito, a relação de conflito está tão grande que nem percebe que o próprio conflito é a porta, porque na verdade, o que os nossos relacionamentos, o que os relacionamentos de maneira geral trazem é justamente oportunidades para que a gente possa desenvolver ainda mais esse autoconhecimento. A vida em grupo, a vida social, a vida nas relações é uma necessidade primordial do ser humano. A espécie humana é a única espécie no planeta que, por exemplo, precisa de auxílio de outras pessoas, por exemplo,
para gestar a vida, para parir ali, né? E isso traz assim uma profunda reflexão, que é justamente nos dando a ideia de que a humanidade, ela precisa, para ela evoluir, ela precisa estar em grupo, ela precisa estar nas relações, porque são as relações que vão fazer a gente ficar mais, desenvolver esse autoconhecimento. Precisa dela nesse grau de moral, nesse plano que a gente está, na nossa história. Sim, se mostra que é muito necessário a gente se relacionar com outras pessoas para poder se conhecer, porque elas são espelhos nossos. Quando a gente para perceber assim, ó, relacionamentos é uma oportunidade que você tem. Era como se você tivesse se relacionando com uma pessoa e a pessoa tivesse o tempo todo fosse de vidro, ou seja, de espelho, onde nas relações que você está com aquela pessoa, você está se vendo. É dos 9 truques para que a gente possa, de fato, trazer relacionamentos mais saudáveis. Esses 9 truques são justamente princípios associados às linhas que trabalham com relacionamentos, da comunicação não violenta, das terapias meditativas, como eu falei, do desenvolvimento consciencial, de várias abordagens, tá certo? Então, a ideia é que eu passe agora, e sempre, como de costume, a gente passa as dicas e faz uma prática, e mostra uma técnica meditativa que pode ser bom para poder auxiliar nesse processo, para diminuir o conflito. Uma coisa essencial que a gente precisa saber: quando a gente fala aqui relações conflituosas, muitas pessoas podem pegar esse conflito exatamente como algo tecnicamente ruim. Vê só, pessoal, os conflitos acompanham a humanidade desde os primórdios. São pelos conflitos, na verdade, que a gente consegue evoluir, que a gente consegue lutar, que a gente consegue expandir em vários tipos de lutas, de classes sociais, em tudo. Por quê? Porque é a partir do conflito que gera um caos. É a partir desse caos que a gente, vamos dizer assim, sai de uma certa estabilidade, de uma certa, de um grau muito retilíneo, e isso não é bom. Nada no universo que tem uma linha assim constante, que não tem essas oscilações, que não procura isso, que não procura explorar isso, na verdade se dá de forma automática, é por onde faz crescer. Em outras palavras, é aquele exemplo do vírus. O sistema, ele está bem. O que faz o sistema evoluir pode ser um sistema computacional, pode ser um sistema na própria natureza, é justamente o caos. Quando entra o vírus, o sistema estava rodando bonitinho. Então o que é que ele precisa fazer? Ele vai se desequilibrar, mas ele vai precisar encontrar o antídoto ali para sair dessa zona de conforto, vencer o vírus e consequentemente ficar mais forte. Então, se na minha relação, por exemplo, nesse momento eu estou vivendo algum conflito, seja em casa, seja relacionado à família, seja relacionado a um parceiro, uma parceira, a uma amizade, a uma questão profissional, se a gente tomar de cara essa compreensão de que esse conflito é o que vai justamente deixar esse relacionamento mais forte, isso é uma perspectiva, isso é um olhar de água, isso é sair exatamente do efeito, das dores, do que está se vivendo ali de forma tão arraigada, tão envolvida com a coisa, que isso traz uma grandeza, né? Então é essa lógicazinha assim que a gente sempre traz, ó. Onde está o problema é onde está a solução. Se seu relacionamento está com conflito, isso de alguma forma é um motivo para você agradecer, para que você consiga perceber nessa situação coisas que você precisa se melhorar, coisas que o outro precisa melhorar e coisas que vai trazer essa harmonia para o relacionamento. De saber que daqui a pouco esse relacionamento ele não tem como ser perfeito. Um relacionamento que é muito retilíneo, ele não tende a dar certo. Uma hora ele rompe. Ele precisa mesmo desses altos e baixos para que as relações, para que os defeitos da gente, para que as personas da gente possam dialogar e possam se melhorar, certo? Então, isso aqui é muito bacana, já quando falar aqui para esclarecer. Conflito, nesse sentido, tem a ver com uma, vamos dizer assim, uma oportunidade que o relacionamento tem de poder avançar, né? Claro, você pode estar dizendo de casa, mas Paulo, você está dizendo isso talvez porque você não esteja passando por isso. Eu que estou vivendo aqui, que estou vivendo um relacionamento tóxico, que estou vivendo uma situação, sei lá, de sofrimento, de tristeza muito forte, a gente aqui não nega de maneira alguma
tipo, essas palavras que eu estou dizendo, essa clareza que eu estou dizendo, isso não nega o fato da pessoa estar sofrendo. E isso deve ser apurado também. E aqui é justamente essas dicas. O que eu estou trazendo aqui é uma forma de tentar visualizar a situação, não é só uma forma positiva de ver a situação, porque é bonito, porque ajuda, porque realmente é isso. Quando tem esse exemplo aqui, ó, que é muito clássico, tipo, por exemplo, vocês estão observando essa tigelazinha aqui, então o ponto de vista de vocês está associado aqui. Se, por exemplo, dentro do relacionamento a gente está olhando nesse momento para um conflito, para uma guerra, principalmente no outro, por exemplo, a gente está vendo muito o defeito do outro aqui. Isso é verdade? É verdade que está aqui, ó. Mas é só isso? Não. O outro, ele tem, embora essa forma seja igual, mas ó, ele tem outros símbolos, eles têm outras características. Então essa compreensão, essa ideia, isso já ajuda por demais. Por que isso ajuda? Você pode me perguntar por quê? Simplesmente pelo fato de que quando a gente tende a colocar um olhar diferente sobre as situações, acontece uma coisazinha bacana lá no cérebro. Novas correntes neuronais, elas começam a se estabelecer. O que era um pensamento enraizado, o que era uma ideia fixa, passa a crescer, a criar novas possibilidades. E aí a gente tem sim uma esperança para poder resolver essas situações conflituosas, né? E às vezes é isso também, dentro do processo de como a gente pode resolver essas situações conflituosas, às vezes a resolução é na separação também, né? Quando a gente fala justamente de trazer clareza, é justamente perceber se vale a pena de fato ainda preservar aquilo ali, o que é que dá para fazer, é ter essa clareza suficiente para poder seguir bem, tá bom? Então vamos lá, anote aí, quem tiver por aí, vamos anotando as dicas que são bem interessantes. Aqui eu anoto para poder viver isso aqui também, porque isso aqui serve para todos os tipos de relacionamentos, tá bom? Então, ó, primeira dica, quando a gente está num relacionamento, a gente procurar entender, principalmente no relacionamento afetivo, que o principal objetivo de uma pessoa que está se relacionando com outra é poder ser um apoio para que essa pessoa possa viver a missão, para que essa pessoa possa viver a vida dela. Vê só, pensa comigo. Eu sou um ser individual, tenho uma missão, tenho uma história, tenho uma origem, tenho princípios, tenho algo a desenvolver, a colocar, a oferecer para o mundo. Então, a minha missão, o que eu vim fazer aqui nesse plano, eu tenho que desenvolver isso. Se eu, arrumo um companheiro, uma companhia que não me apoia a fazer isso, fica complicado de viver. E da mesma forma o contrário. Se a outra pessoa que tem a sua vida, que tem a sua história, que tem os seus planos, e se eu não der esse suporte, não apoiar no dia a dia, fica mais uma vez complicado. Então, essa coisa assim do apoio mútuo, a gente entender o que é estar dentro de um relacionamento, essa consciência, esse antivírus que a gente deve ter, não esquecer. Eu estou aqui para poder apoiar essa pessoa a ser feliz. No meio disso, isso envolve trocas, envolve carícias, envolve afetividade, amorosidade, sexo, envolve tudo que um relacionamento afetivo nesse sentido, né, pode trazer, né? A forma como a gente vai lidar com essas outras coisas, beleza, cada casal tem a sua particularidade, aí são detalhes, mas que a gente não esqueça disso. O meu objetivo dentro de um relacionamento é dar suporte, é apoiar. Se o outro está querendo uma determinada profissão, se a outra pessoa está querendo viajar, se a outra pessoa está querendo fazer um investimento de uma coisa, disso, daquilo, porque é que está precisando, eu só tenho realmente que apoiar. Eu não posso ir contra o desejo e o sonho daquela pessoa. Cada casal cria a sua forma, evidentemente, cria o seu contexto baseado nas relações dos seus pais, baseado numa relação cultural, enfim, isso aí são questões. Mas o que está aqui é o que é que está por trás, o que é que está por trás de relacionamentos saudáveis, o que é que tem em comum os relacionamentos saudáveis que duraram mais tempo. Então essa é uma das principais coisas. Segunda compreensão, anota aí. Ó, essa primeira, apoio mútuo. Segunda questão, nota esse ponto aqui, ó, felicidade independente. Toda pessoa que está dentro de um relacionamento, seja afetivo, seja familiar, em qualquer situação, a gente sempre colocar a compreensão, ter a certeza absoluta no nosso ser que a minha felicidade ela é independente.
Aconteça o que acontecer, a minha felicidade ela depende de mim. Por mais que quando a outra pessoa não faz o que eu quero, que quando a outra pessoa tipo me julga, que quando a outra pessoa aponta para mim, ou seja, quando está havendo um conflito e isso me deixa infeliz, essa infelicidade ela é real? Beleza, ela é real, você está sentindo. Só que o porquê de você estar sentindo é justamente porque você criou expectativa, criou situações, projetou imagens de algo que ainda não tem, talvez, ou que tenha e quer exigir que a outra pessoa tenha, e simplesmente sofre. Então, a causa desse sofrimento, como é a forma que a gente lida, interpreta as situações, se a gente interpreta que a minha felicidade depende exclusivamente, primeiramente, de mim. É claro que no dia a dia, a forma como a gente se trata com respeito, com educação, com amorosidade, isso vai fazer com que me traga bem-estar, isso vai me trazer com que traga alegria ali nesse dia a dia. Tudo bem, isso é verdade. Uma coisa não anula a outra. Só que quando a gente vive um relacionamento em que está sofrendo e começa a se vitimizar e começa a acreditar que a causa do sofrimento que a gente está nesse momento é a outra pessoa, aí realmente fica complicado. Por isso que essa coisa do autoconhecimento, prestar atenção, ter esse olhar de cima, esse olhar de clareza e sabendo essas prerrogativas, né? Esses antivírus. Que bom, Ivone, que a senhora está por aqui. Pessoal, todo mundo que está por aqui, quero agradecer, viu, a presença de vocês. Se vocês tiverem algumas colocações, algumas ideias, dúvidas, por favor, vamos interagindo aí. Eu estou aqui um pouquinho seguindo o roteiro aqui, né, que eu programei, mas a gente está aqui trocando essas ideias, tá bom? Que isso seja um diálogo, uma conversa também. Vou apresentando os pontos e vocês podem ir trazendo suas colocações. Terceira dica: a mim mesmo antes. Essa é outra coisa. É o que a gente tanto fala, auto-amor, amor próprio. Beleza, é isso. Mas quando eu consigo me amar, quando eu consigo me aceitar, e esse amor aqui, pessoal, não tem absolutamente nada a ver com egoísmo, com alguma coisa egocentrista. Não é isso. É um amor em que você simplesmente, quando está vivendo a outra relação, você se ama. Você se permite ter momentos para você, no sentido de que a sua existência, você existir por si, você está em um relacionamento, antes de tudo, consigo mesmo, é a chave para que a gente consiga viver relacionamento com outras pessoas. Ó, vê só, se a gente já teve algum comportamento, se a gente observa o comportamento de pessoas em que no momento que fica sozinho, depois, por exemplo, de um término de relacionamento, ou que mesmo já esteja sozinho, mas que a solidão começa a ser uma aflição, tem alguma coisa para ser trabalhada, porque quando a gente compreende que a nossa companhia é a melhor companhia para nós mesmos, quando a gente aprende a estar com nós, a gente vai conseguir estar com o outro verdadeiramente. Se a gente tem essa dificuldade de conviver com nós, de aceitar a nossa companhia, de ter um relacionamento, antes de tudo, com nós mesmos, é difícil, dentro de um relacionamento, a gente conseguir também viver de forma mais harmoniosa, porque essas necessidades, porque essas circunstâncias que a gente tem, essa fragilidade, essa baixa autoestima, todas essas questões, elas vão se mostrar dentro do relacionamento. E que bom que se mostra. Por isso que eu estou dizendo, os conflitos, eles surgem justamente para que a gente consiga perceber, né? Então, ter essa clareza assim, todo dentro do relacionamento vai aparecer os conflitos. E todos os conflitos que apareçam é o que eu vou precisar naquele momento para poder me lapidar, para poder me transformar, me conhecer e me melhorar, certo? A quarta dica, agora já é entrando mais em efeitos mais práticos, comportamentais. Quarta dica, diminuir o grau de reatividade. Ou seja, dentro dos relacionamentos, né, qualquer tipo de relacionamento, sempre vai existir, é normal, né, um padrão assim que sempre está acontecendo e que isso faz parte mesmo. Vai acontecer as situações onde a outra pessoa vai falar algo e eu vou me magoar, onde a pessoa vai fazer alguma coisa e eu vou me magoar. Ou seja, que a ação do próximo vai afetar o meu bem-estar, vai afetar a minha tranquilidade. Então, isso aí vai acontecer. Quando acontecer isso, a gente procurar se colocar, que vai uma dica mesmo de atenção plena, uma dica de princípio meditativo. Procurar naquele momento não reagir de imediato, porque quanto mais a gente reage,
Quando a pessoa fala alguma coisa e a gente vai tentar se defender, ó pessoal, a defesa, a necessidade de defesa de uma coisa, quando a gente tenta se defender, normalmente é porque a gente não se conhece bem, a gente não está convicto, a gente não está pleno de que está certo. Porque a pessoa que está certa, a pessoa que está em paz consigo mesma, ela não reage com a necessidade espontânea, momentaneamente, de responder, de virar o dedo e de mostrar para a pessoa. Aí você pode me perguntar, não, mas diante de uma injustiça. Diante de uma injustiça, a gente pode responder, claro, a gente deve responder para que a outra pessoa entenda. Só que a forma como a gente responde é de forma educada, não é de forma reativa, gritando, usando os mesmos argumentos que a outra pessoa utilizou. É com a educação, porque aquilo lá não feriu a gente. Porque quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente está ligado, sabe que está certa sobre essa situação, o grau de reatividade vai diminuir. Independente de eu estar certo ou não, a questão da reatividade ela vai estar sempre aparecendo. Então, quando a gente começar a quebrar, vê só, se durante o meu dia acontece 10 vezes em que eu reajo momentaneamente, espontaneamente, quando acontece alguma coisa. Então, naquele momento ali eu vou dizer, eu vou abrir mão da indefensibilidade, eu vou abrir mão de defender o meu ponto de vista. Como é difícil abrir mão de defender o ponto de vista? Eu sei, é difícil, porque quando a gente escuta alguma coisa que foi incoerente, que não é aquilo, a gente quer rebater na mesma hora. Mas quando o outro fala alguma coisa, quando o outro está reclamando, se o outro está dizendo insistentemente, alguma coisa ali tem, aquela outra pessoa quer ser acolhida. Diminuir o grau de reatividade, ou seja, diante das circunstâncias, quanto menos a gente reagir, melhor. E aí a gente pode se perguntar, certo, mas eu fiquei com aquele gostinho na ponta da língua, aquela vontade de ter dito aquilo. Vai aparecer uma circunstância, um momento, pode ter certeza, onde você vai dizer isso de forma tranquila e a outra pessoa vai entender. Porque numa relação conflituosa, quando a pessoa está no meio de uma discussão, que disse aquilo e você reage, a outra pessoa não vai escutar. Ela vai escutar, mas ela não vai entender. Se ela estiver no grau de conflito, no grau de estar ali mesmo defendendo o seu ponto de vista também, ela não vai. Ó pessoal, dentro da comunicação não violenta, vê só que louco isso, preste atenção nisso. É ensinado, é um livro, né, que é do Rosenberg, é um livro muito bacana, assim, ele ensina os passos para uma comunicação eficaz, para uma comunicação não violenta. E aqui só uma coisa, ele diz o seguinte, ele diz, olha, numa relação em que está havendo uma discussão, se você fizer uma análise da situação e usar 99% de razão, usar 99% exatamente demonstrando como foram os fatos ocorridos e explicar para a pessoa. Mas se você deixar 1% só de acusação, por mais implícita que esteja, essa pessoa vai pegar esse 1% e ela vai se defender. Todos os outros 99% ficou comprometido, porque esse 1% você deu abertura para que a pessoa se defenda. Então, às vezes, na maioria das vezes, as nossas frases a gente não percebe. Aqui é inconsciente mesmo. É inconsciente mesmo eu dizendo isso, vocês vão ter dificuldade para perceber isso no dia a dia. Precisaria escrever, precisaria estar fazendo um acompanhamento sistêmico para isso. Na maioria das vezes, sempre, quando a gente vai fazer uma análise, a gente coloca julgamento, a gente coloca emoção, a gente coloca identificação. Quando a outra pessoa pega essa frase, o que ela não está escutando o que você está dizendo, ela está pegando a emoção associada ao que você está dizendo também e encontrando um ponto para poder se defender. E aí fica sempre essa corda, cada um puxa de um lado, cada um puxa do outro. Né? Então, a nossa, vamos dizer assim, dentro da comunicação não violenta, a nossa habilidade é aprender a, quando for fazer uma análise, quando for dizer algo, fazer essa leitura sem envolver julgamento, sem envolver muita emoção nesse sentido. Porque quando você bota emoção, você se envolve. Quando você se envolve, você quer defender de todo jeito o que você pensa e fazer algum tipo de acusação, por mais indireta que seja. E a outra pessoa não vai aceitar, só se ela já viesse trabalhando. Tem pessoas, evidentemente, que já tem um grau de compreensão, que quer escutar o outro, que quer aprender, que está ali dentro do relacionamento, mesmo no conflito, mas está com uma vontade imensa de aprender e de resolver. Quando as pessoas estão realmente numa relação conflituosa com o desejo
de aprender, aí acontece isso. Acontece. Que bom, né? Então a quinta dica é empatia, compaixão. Eu botei várias palavras em uma só. Empatia, compaixão, aceitação e abertura. Aqui a gente pode resumir isso nesse sentido, dessa vontade de querer aprender, de querer que o relacionamento ele evolua. Quando a gente tem essa vontade, a gente consegue desenvolver empatia, que é o quê? Que é conseguir se colocar no lugar do outro. Quando o outro está falando alguma coisa, quando o outro está dizendo algo para a gente, quando algo está lamentando, quando ele está apontando, a pessoa ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida. Se a gente não acolhe isso e já dá uma resposta de imediato, né, que é essa coisa da reação, a outra pessoa vai se sentir excluída. A maior necessidade dos seres humanos hoje é a necessidade do pertencimento, do acolhimento. Se a gente não se sente acolhido, essas relações sociais que a gente está vendo hoje no Brasil, de conflito, dicotômico, tudo isso é por falta de acolhimento. Tá um lado falando uma coisa, o outro lado está falando outra. E aí simplesmente não há um acolhimento na necessidade do que o outro tem. Todo mundo, dentro da comunicação não violenta, todo mundo tem uma necessidade. Eu tenho a minha necessidade num relacionamento. A outra pessoa tem a necessidade. Se a outra pessoa expõe a necessidade dela e não é acolhido, e não é compreendido naquele momento ali, vai ficar uma dor, vai ficar uma confusão, vai ficar uma briga. Não, a coisa não vai andar, a coisa não vai para frente porque essa necessidade não está sendo acolhida. Mesmo que a pessoa, que às vezes acontece, se coloca na situação de eu não fui acolhido, mas eu vou compreender, e fica com aquilo ali e vai viver na vida, e simplesmente porque às vezes existem esses relacionamentos tóxicos mesmo, especialmente tipo os relacionamentos mesmo onde há uma padronização do machismo mesmo, essa questão colonial, patriarcal, que ela é existente, né? Nossa cultura, infelizmente, ela carrega muito esses laços, carrega muito essa base. Então isso se demonstra. E às vezes, na maioria das vezes, as mulheres se sentem muito acometidas por conta disso e fica guardando aquelas dores ali, e isso às vezes chega em situação. Não quer dizer que não aconteça o contrário. Claro que acontece o contrário porque a gente está falando de ser humano. Mas existe uma predominância hierárquica, machista e colonial? Não tenha dúvida, né? Então, perceber isso também dentro dessas relações é importante, né? Mas essa questão, por isso que, compreendendo o nosso sistema social, as nossas relações sociais, a gente deve ter empatia, inclusive para compreender que esse padrão tipo patriarcal ele está existindo e que as pessoas que estão reproduzindo ele como consequência. Eu ia dizer aqui a palavra vítima, mas a gente está entendendo aqui justamente que não existe vítima nem de um lado nem do outro. Mas as pessoas que estão reproduzindo com um certo grau de inconsciência. E qual é o nosso papel? Tornar a coisa clara, tornar a coisa consciente. Por isso, as lutas hoje que tem em dia, que já vem há muito tempo, na verdade, e que a gente de fato precisa quebrar. Tá bom? Então, empatia, compaixão, a habilidade de se colocar no lugar do outro, de tentar se colocar no outro, aceitar a dor do outro, perceber a necessidade do outro. Se eu entro dentro do relacionamento e eu estou lá, sei lá, em uma fase, em um momento do dia, e eu digo, hoje eu vou simplesmente procurar acolher, entender a necessidade do próximo. Se eu colocar isso verdadeiramente, haja o que acontecer, eu vou procurar compreender a necessidade do outro. Se o outro não está fazendo isso, não importa. O importante é que eu vou fazer. Quando a gente faz isso, coloca isso, a gente vai perceber que o outro, naturalmente, ele vai perceber, porque são seres humanos. Nós somos seres sensíveis, pessoal. Se tem uma coisa bacana que traz esperança para a humanidade, é que é um ser sensível, emocional, que quando a gente faz o bem, quando a gente demonstra vontade, quando a gente demonstra humildade dentro do relacionamento, quando a gente coloca boa vontade de querer que a coisa aconteça, que a coisa dê certo, é impossível o outro não perceber, o outro não reagir, mesmo que de forma inconsciente ou mesmo que demore. Porque nós somos seres que, de uma certa forma, têm uma programação também para poder se sensibilizar com o outro. Quando o outro muda, inevitavelmente, quando eu mudo, o outro inevitavelmente também começa a se modificar. O doido é só porque a gente quer que o outro mude primeiro,
Tipo, na verdade é essa. Ou então não quer mudar porque tem medo que o outro mude, né? E esse mudar aqui não é querer mudar o outro, não. É querer mudar nós mesmos, né? É a gente perceber os erros que a gente tem dentro das situações, dentro dos relacionamentos e fazer essa mudança, né? E isso já traz a clareza de que, ó, nos conflitos que estão aparecendo dentro de qualquer relacionamento, é a gente ter uma compreensão de que eu tenho 50%. 50%. Aí você pode dizer, não, mas ó, na análise que eu faço, sou eu que estou certa, sou eu que estou certo, eu estou coberto de razão por isso, por aquilo. Quanto mais você tenta justificar e apresenta todos os pontos para tentar se justificar, isso é um indício forte de que você está botando uma barreira em algum canto de sua personalidade que não quer perceber algo que precisa ser trabalhado. Porque dentro do relacionamento, se está havendo conflito, se continua tendo conflito, você tem 50%. Você permitiu uma abertura para isso. Aí você pode justificar, não, mas ó, a outra pessoa bebe, a outra pessoa é violenta, a outra pessoa tem tudo isso. Beleza, isso é verdade, isso não anula a questão. Mas a minha responsabilidade ali dentro, em algum momento, isso teve uma origem, isso teve uma formação. E essas origens, ela vem de karmas, de padrões familiares, tipo, da nossa vida, de momento, a forma como a gente foi educado. Então são várias formas, várias causas possíveis para poder trazer essas relações, né? Olha, em um relacionamento de acordo com as relações sistêmicas, desequilíbrio entre dar e receber. Perfeito, Carla. O ponto de vista das constelações sistêmicas, familiares, é justamente isso, para mostrar, inclusive, tem a própria lei do amor, que mostra justamente isso, a necessidade que nós temos de pertencer a um grupo, de pertencer, no caso ali, por exemplo, dentro de um relacionamento familiar, num relacionamento conjugal, de ter essa sensação de que está pertencendo, né? E essas outras se equilibram pelo dar e receber. Quando uma pessoa está vivendo um relacionamento em que está dando demais e não se sente que está recebendo, isso vai gerar também uma insatisfação, certo? Então anotem aí, 6º ponto, desenvolver a autoestima. Autoestima é uma habilidade que todos nós precisamos desenvolver, lógico. Por quê? Porque quando a gente está com a autoestima baixa, ou seja, quando a gente tem insegurança, quando a gente não tem confiança em nós mesmos, quando a gente não tem aceitação com o nosso corpo, não tem aceitação com as nossas emoções, quando a gente deposita a nossa felicidade em cima do outro, quando a gente não compreende que precisamos viver uma relação mútua, ou seja, de apoio, quando a gente não tem essas clarezas, inevitavelmente a gente se sente para baixo, a gente não se sente estimulado, porque também dentro do próprio relacionamento, às vezes, a gente não recebe elogios, tem uma necessidade, uma carência de receber elogios. Então todas essas questões não tem o reconhecimento, não recebe o reconhecimento pelo que faz de bom. Então tudo isso vai colocando a gente para baixo. Então aí realmente, para essa questão, exige algumas posturas de nossa parte para poder desenvolver essa autoestima, né? E muitas pessoas procuram buscar o desenvolvimento dessa autoestima de fora para dentro. É errado? Não. Porque a gente precisa encontrar formas para poder se melhorar dessa forma. Se for o caso, se precisar, beleza. Se a gente, sei lá, precisa caminhar, fazer alguma atividade, fazer alguma coisa, comprar alguma roupa, coisas que a gente se sinta bem, bacana. Mas isso é uma coisa externa. Quando a gente procura reforçar as nossas forças e virtudes, quando a gente precisa reforçar o que a gente tem de bom, de princípio, de entender que somos seres aqui, que não estamos aqui à toa, que a gente veio com um princípio, com um propósito, com uma missão, para poder fazer valer a nossa história, aí a coisa está diferente. Porque a gente se empodera e vai entender que não vai ser outra pessoa que vai determinar o meu nível de felicidade em relação a qualquer tipo de situação, né? Então, 6º passo, desenvolver a autoestima. No passo 7º, tem essa questão aqui de trabalhar, né, de desenvolver essa comunicação não violenta. Eu já falei um pouquinho, mas basicamente eu vou só fazer vamos dizer assim, 2 ou 3 passos rapidinho da comunicação não violenta. A gente adquirir a compreensão, a consciência de que em uma comunicação afetiva, em uma comunicação assertiva, em uma comunicação compassiva, clara,
harmoniosa é isso, eu primeiro eu tenho uma necessidade, eu compreendo que eu tenho uma necessidade e eu preciso expor a minha necessidade. Se eu não expor a minha necessidade, eu vou sofrer, né? Então eu tenho que deixar claro, de um jeito ou de outro, a minha necessidade. E isso aqui anula o que eu tinha falado a respeito da necessidade de justificar, de argumentar. Isso é outra coisa. Eu estou falando aqui de uma necessidade, de uma dor que está acontecendo e eu preciso expor. E às vezes são muitas que vai se acumulando. Beleza, aí eu tenho que organizar uma forma mental saudável para que eu consiga expor a minha necessidade. E deixar claro, e fazer por onde a pessoa escutar, sem ter programação, sem já estar esperando uma resposta para dar antes disso. E a mesma coisa eu vou fazer. Eu sei que a outra pessoa tem uma necessidade. É impressionante dentro dos relacionamentos como isso dá certo. Estou falando isso por experiência própria. Em situações conflituosas, a gente chegar assim parar, dizer, se a pessoa não tem essa clareza, não tem esse entendimento, porque talvez não estudou a comunicação não violenta, que fala muito isso logo nos primeiros princípios, qual é a sua necessidade? Eu quero entender o que é que lhe deixa triste, o que é que lhe deixa amargurado, o que é que você realmente precisa. Me fale, me dê clareza, me faça entender para eu poder me melhorar. Essa disposição, essa clareza que a gente pede para que a pessoa possa falar, isso é fundamental. Fazer isso e escutar. Se a gente compreende, começa a colocar em prática só isso, só esse primeiro passo da comunicação não violenta, parte das coisas, assim, pode ter certeza que já vai dar uma resolvida grande. Uma outra coisa para fechar aqui da comunicação não violenta, só, na hora que eu for expor as minhas necessidades, eu posso expor ela da forma como eu estou sentindo, claro. Porém, quando eu exponho essa necessidade de uma forma em que eu não coloque emoção, o não colocar emoção aqui é não colocar julgamento, ou seja, acusação de outra pessoa. Por quê? Porque o julgamento ele é passivo de falha, simplesmente por isso. O que você interpreta, o que você pensa do outro é uma projeção que você criou. Por mais que isso seja verdade, não vai ser 100% de verdade. Se não é 100% de verdade, a outra pessoa não vai compreender, porque ela vai se sentir julgada, porque ela vai se sentir apontada. Então, quando a gente consegue ter clareza, aí ele coloca isso como exercício. Colocar isso como exercício, ó. Qual é a minha necessidade? E aí você coloca, descreve a sua necessidade. E se você quer descrever um acontecimento, às vezes a gente precisa disso, né? Ó, aconteceu isso. E isso foi o estopim. Se você consegue descrever o estopim sem colocar julgamento, quando você diz, e você fez isso, por quê? E você tenta se colocar na ideia do outro, do pensamento do outro, tá errado. Tá errado porque tem um julgamento. Tendo um julgamento é passivo de falha, né? Então, se a gente conseguir nesse momento colocar esses dois passos da comunicação não violenta, a nossa necessidade, né? A nossa necessidade de expressar o que a gente fala, e segundo isso, né? E segundo essa questão de não colocar o julgamento na hora de uma observação, na hora de uma análise, fazer essa análise imparcialidade, né? Então, nesse sentido, a gente agora chega na 8ª dica, que é isso, né? Compreender que a gente tem a consciência de que temos 50% de culpa nessas relações conflituosas. Não há vítima. Se a relação ela tem um conflito, não há vítima. Se a gente se coloca como vítima, isso é muito forte, pessoal. Se a gente está dentro do relacionamento e a vítima somos nós, isso é um julgamento, isso é uma barreira, isso é uma trava, isso é um bloqueio que vai fazer por onde esse relacionamento ele possa fluir melhor. Ponto. Por mais que você queira detalhar todos os motivos e você tenha a convicção, a certeza que você está certo, mesmo que todas essas questões que você coloca é verdade, mas não é 100% verdade, porque a outra pessoa vai estar sofrendo, a outra pessoa tem outra necessidade, e no mundo, na cabeça dela, é a mesma coisa, ela está vivendo o mesmo processo que você viveu, né? Então, nesse sentido, é isso. Então, pronto, aqui foram 8 dicas, né? 8 princípios assim relacionados ao desenvolvimento consciencial, a comunicação não violenta, um pouco das constelações sistêmicas, da atenção plena, né? Que é, dica 1, apoio mútuo, felicidade independente, sua felicidade não depende de ninguém, eu devo apoiar o outro
e que o outro me apoie também. Amar a mim mesmo antes de qualquer coisa nesse sentido, né? Parece até amar a Deus isso. A gente ama a Deus, o nosso Deus interior, né? Que eu estou trazendo para dentro dos relacionamentos. É justamente isso. Quando você se ama, você não vai ter essa necessidade. Você vai amar o outro, claro, mas você não vai ter essa necessidade de achar que sua felicidade depende de outra pessoa. Diminuir o grau de reatividade, quanto mais a gente coloca, quanto mais a gente tira esse senso de reação, mais os relacionamentos eles vão se equilibrando. Empatia, compaixão, aceitação, a habilidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, tentar, às vezes é difícil, mas é isso. No meio de uma discussão, pare assim e diga assim para si mesmo: agora eu vou procurar me colocar no lugar da outra pessoa. Eu vou tentar entender o que é que a outra pessoa está dizendo e sentindo, antes de querer justificar, de querer mostrar os meus pontos, os meus argumentos. Desenvolver a autoestima é crucial para que a gente consiga fortalecer isso. Trabalhar os aspectos da comunicação não violenta, foi o passo certo aqui que eu dei, que é compreender que temos uma necessidade, eu tenho, a outra pessoa tem, e que eu preciso mostrar essa necessidade. E quando eu mostrar ela, eu procurar não gerar um julgamento, eu fazer uma análise imparcial, eu fazer uma análise de cima da situação e mostrar isso, para que a outra pessoa não venha com a necessidade de justificar todos os pontos. Ela pode justificar depois, mas primeiro você tem que sentir que ela acolheu, e vice-versa. Quando a outra pessoa falar, primeiro você tem que acolher o que a outra pessoa está falando, né? E a consciência disso. Ninguém é vítima em qualquer relação, em qualquer situação que seja. Como a gente poderia colocar isso? Com base na atenção plena em 3 passos, visualizando essa questão do desenvolvimento consciencial. Hoje a gente está trabalhando principalmente 2 dimensões. A dimensão social, lembra, são 6 dimensões. Dimensão corporal, as dores que aparecem no nosso corpo, insônia, fadiga, cansaço, tudo isso vem basicamente nessa dimensão corporal. Uma dimensão emocional, tristeza, raiva, medo, preocupação, euforia, a mental, que tem a ver muito com ansiedade, que tem a ver com problemas relacionados ao intelecto, ideias, pensamentos negativos, e essa agora, a social, que são os nossos relacionamentos, que é a forma como a gente lida com o meio, com outras pessoas, né? Então são as dores que estão representando mais essa dimensão. E essa dimensão também, ela de uma certa forma ela dialoga com todas as outras, claro, mas ela dialoga fortemente com a dimensão espiritual. Porque na maioria das vezes os relacionamentos que a gente está vivendo, se por exemplo já é um relacionamento que a gente está casado há um tempo, ou familiar, que aí já entra muito nessa questão biológica, familiar, que a gente traz de longe, para quem acredita em vidas passadas, ou seja, tem laços muito profundos aí. Então, a dimensão social com a dimensão espiritual dialoga bastante. Então, pessoal, muita gratidão por tudo, a todo mundo que esteve aqui até agora. Então, um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Vamos se despedir aqui fazendo a nossa saudação final. Namaskar. Com o poder da minha mente, com o amor do meu coração, eu vos saúdo. Namaskar.